Mais uma vez, as boas-vindas aos mestres que comandam esse trabalho glorioso e ao mestre dos mestres, que é o comandante de tudo, de todo esse projeto da luz, que é o nosso amado Jesus Cristo. Ele que é o idealizador de tudo isso. Ele é que falou desse tempo que estamos vivendo agora, que profetizou isso no tempo que esteve conosco. Ele que disse profeticamente sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que estariam num tempo que não era aquele, mas era num tempo futuro, realinhando a malha energética e trazendo a consciência crística, que é a consciência do amor incondicional para manifestação. Nós estamos num momento extremamente crucial dessa jornada, onde muitas crenças que foram difundidas, idealizadas e divulgadas sobre essa dinâmica, que colocavam uma perspectiva romantizada e da terceira dimensão, está sendo abalada pela própria espiritualidade, que está realinhando esse propósito. É muito importante que você tenha consciência que você não está em dinâmica com alguém aqui na 3D. Apesar de você ativar através da sua contraparte divina que está aqui, não desperta. É muito importante você entender que você vive uma dinâmica com um ser que já está desperto em quinta dimensão. Se você não tiver esse entendimento, você vai ficar sempre caindo nas estruturas montadas, cheias de fases, como se fosse uma conquista, alguém tentando conquistar o outro, uma dinâmica de vai e vem, e tudo isso está sendo desmontado, desconstruído pela própria espiritualidade, para que a gente entenda que chamas gêmeas estão aqui, vivendo uma dinâmica onde um está desperto aqui, o outro está no mundo espiritual já desperto, fazendo todo o trabalho que precisa ser feito, que é o trabalho de limpar a malha energética do planeta e trazer novas energias para mudar toda a estrutura do planeta. Eu não sei se você para pensar sobre isso. O que é, de fato, ser uma super-alma? Os 144.000 escolhidos pelo Mestre Jesus. E o interessante que a gente percebe dessas estruturas montadas sobre a espiritualidade é porque a única coisa que eles usam da Bíblia é isso, esses 144.000. Não existe um entendimento maior sobre aspectos proféticos, bíblicos, que trazem, de fato, um entendimento sobre a dinâmica que nós vivemos. Quando você acredita que você vive uma dinâmica com a pessoa que você tanto ama incondicionalmente aqui, que é o teste do amor incondicional, e que acaba virando uma guerrinha de egos, se a gente for seguir algumas estruturas montadas aí, vão criando fases, e essas fases que vão sendo criadas a cada distância que a própria espiritualidade propicia para que esse, digamos,
esse ser que não está desperto ainda, que nós amamos tanto, mas que não atende a nenhuma estrutura que tentam montar para que essa dinâmica aconteça com bases nesses joguinhos de comportamento. Porque a espiritualidade não deixa isso ser validado, porque isso é completamente desvirtuado e até destrutivo. Isso tem gerado pessoas muito frustradas. Eu preciso dizer para você, eu preciso que você ganhe essa clareza e esse entendimento. Você não está em dinâmica com esta pessoa. Você está em dinâmica com a versão dele desperta em 5D. Se você acreditar que você está em dinâmica com ele, você vai sempre se frustrar. Você só cresce quando você está na fase dos espelhamentos e você entende o que está acontecendo e ganha autoconsciência sobre esse processo e começa a caminhar para você trazer as energias daquele sim que já está desperto em 5D para que possa acontecer esse acoplamento energético. A frustração acontece quando você acredita numa dinâmica aqui. E eu acho interessante que a gente mesmo, né, já viveu movimentos de que você... Posso até contar algo particular que eu vivi nesses 3 meses que eu fiquei sem contato com o meu divino masculino. Quando a gente voltou ao contato, a narrativa dele não é nada daquilo que a gente acha que o outro... Porque essa coisa de ficar esperando, acreditando, isso tudo é do divino feminino. Esse divino masculino que está aí, ele não passa por esse processo, ele vai viver a vida dele. Ele toca a vida dele do jeito que tem que ir. Ele não tem todo esse conto que a gente escuta por aí, desse processo. Porque, na verdade, o que vai acontecer vai ser um estalar de Deus. E o trabalho que você tem que entender que você está fazendo é uma dinâmica com ele já desperta em 5D. E a dinâmica que você tem que ter para você ancorar de fato essa luminosidade poderosa que ancora os códigos crísticos da ascensão. Que ancora esses códigos de luz que a maioria do planeta já está sentindo, já está tendo pontos de luminosidade acontecendo para que essa mudança aconteça. Se você ainda ficar nessa prisão e nessa expectativa com relação ao outro, a dinâmica que existe entre vocês dois é uma dinâmica completamente guiada pela espiritualidade. E quando você tenta manipular, seja de qualquer forma esse processo, você se frustra. Seja de qualquer forma. Neste exato momento, nós estamos tendo uma aceleração nos nossos processos. Porque o tempo urge. E as informações que nós estamos recebendo, e mais do que isso, as energias que são ancoradas aqui, os mestres que trabalham nas fases energéticas para que essas energias sejam ancoradas aqui, são de uma profundidade e de uma potência. Então, todas essas estruturas que foram montadas a partir de uma dinâmica muito parecida com relacionamentos aqui dessa dimensão que a gente vive, não atendem de fato ao que é o projeto das Chamas Gêmeas. O projeto das Chamas Gêmeas, ele é real,
ele é profundamente guiado pelo nosso comandante, o comandante de tudo isso, o amado Mestre Jesus, o mestre do amor incondicional, que foi o primeiro missionário a ancorar essa força e trazer para cá, do qual nós seguimos e temos um modelo, não baseado nas crenças que se criaram a partir do nome dele, mas com as estruturas do amor incondicional. E isso é algo que, de fato, o divino masculino aqui em 3D, ele vai espelhar o máximo possível para que você olhe para essa energia de amor incondicional que vibra dentro de você. E quando você vai resolvendo essas questões de espelhamento, e quando de fato você já não precisa mais de passar por esses espelhamentos para soltar essas sombras intrusas que estão aí na sua energia, que vieram de outras situações, quando tudo isso é feito e você começa a ficar cada vez mais preparada para receber esses influxos da luz, todas as manifestações que estão destinadas à sua vida, elas vão acontecer naturalmente, inclusive a união com o divino masculino, quando de fato a gente limpar essa malha energética para que seja compatível essa manifestação. É muito importante que você ganhe consciência sobre esse processo, que você entenda que você está aqui para ancorar essa luz. Senão você vai ficar vivendo os seus dias num relacionamento simplesmente com alguém que não te quer. E todo esse movimento de amor incondicional, ele está sendo guiado. Você está trazendo, você é um canal desse magnetismo. E quanto mais você alimenta essa conexão com ele desperto, quanto mais você alimenta isso, mais você ancora essa força desse amor incondicional. E não adianta a gente achar que o processo vai ser assim ou vai ser assado, porque de fato o processo do masculino divino é um salto quântico, é um salto da espiritualidade. E esse acoplamento ele vai acontecer, mas a gente não tem. A gente está aqui fazendo já o trabalho que eles estão fazendo lá. É um trabalho em equipe. É um trabalho da dupla. Vocês já estão fazendo esse trabalho, se unificando todos os dias. É muito importante que você entenda isso, que você já está em missão. E você continue se permitindo ganhar consciência sobre todos os seus processos, para que nada te desalinhe mais, para que você entenda definitivamente que esse espelho perfeito que está aí também está fazendo o que precisa ser feito. Também faz parte dessa dinâmica, tudo que está acontecendo. Mas eles estão falando muito fortemente que ainda existe uma energia de obsessão. Por isso que nós estamos trazendo essa palavra, porque hoje foi dito claramente pela espiritualidade para nós que ainda existe uma energia de muita obsessão e que isso vai impedindo os próprios saltos, um próprio lugar que a gente já poderia estar nesse avanço. É muito importante que você
tente entender o processo muito maior que você vive. E vá soltando qualquer obsessão, qualquer forma obsessiva de apego, ainda muito forte à figura da simulação, porque o divino masculino que está aí é ainda uma simulação, porque ele ainda atende às estruturas sombrias, porque de alguma forma ele ainda está manifestando muitos fractais pelo próprio processo de soltar todas essas estruturas kármicas para que a gente limpe essa grade. Então, muito provavelmente, como a gente falou hoje na mesa de cura, cada hora vai ter uma manifestação diferente, como se você lidasse com vários seres. É como se fosse uma pessoa que não consegue se firmar em algumas coisas. E está na hora de você se posicionar. Se você não se posicionou ainda, é o momento de você se posicionar, entender que você é uma feminino divino e que você vive de fato uma dinâmica incrível, já avançada, criada, programada, estruturada pelo nosso amado comandante, por forças de luz, por equipes, miríades e miríades de anjos, arcanjos, num trabalho incomensurável. A gente não pode mais permitir que os modismos fiquem diminuindo essa dinâmica espiritual. Modismos que vão jogando as pessoas para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E muitas vivendo um estado obsessivo por outra. E chamando isso de dinâmica de chamas gêmeas. Nós que estamos aqui, você que está aqui, você vive um despertar espiritual genuíno. Porque as estruturas energéticas que nós ancoramos aqui é de uma elevação muito grande. Isso eles falaram hoje comigo tão fortemente no meu coração. Eles trouxeram tantas informações preciosas sobre tudo que nós estamos vibrando e vivendo. E sobre esse processo dessa aceleração. Que todo esse amor incondicional e essas estruturas do amor, a gente não pode esquecer o amor incondicional. Mas tome cuidado para você não se estar influenciado por situações e por narrativas que vão criando uma dinâmica que está completamente distanciada do projeto da luz. A gente não está aqui. A gente está aqui para manifestar um novo céu e uma nova terra para todo mundo. É de fato o novo céu e a nova terra que Jesus tanto nos prometeu, que Ele ia preparar lugar, que na casa do Pai há muitas moradas. O mestre do amor, que escolheu essas super-almas para estar aqui ancorando. Então você é uma dessas super-almas que está aqui ancorando o amor incondicional, a consciência crística. E cada vez que a gente se reúne aqui nessas emanações, a gente está recebendo esses códigos que vão nos desbloqueando, limpando a malha energética e desbloqueando o planeta. É uma missão muito intensa, muito forte. E que a gente não pode se permitir mais perder tempo. Você precisa dar o seu salto de consciência. Você precisa dar esse salto de consciência. E se você ainda está vibrando em algum nível de apego, eu sei que o amor é grande, eu também vivo isso.
Eu sei que tem memórias, eu sei que tem muita coisa que envolve essa conexão, mas você precisa dar o seu salto de consciência e entender que você está trabalhando para a luz. Você está aqui em missão. Você veio em missão. E não existe nada mais importante do que isso agora. Se tem algo que está te tirando disso, tentando ainda criar uma estrutura em 3D, entenda que a sua missão, ela é super abundante, ela transcende a qualquer pensamento que a gente tenha sobre essa dinâmica. E todos os dias, os mestres que estão aqui, que nos guiam, mesmo quando a gente ainda está numa vibração de dúvida, de medo, de inconstância, eles diligentemente estão trabalhando todos os dias. E algo que eles nos falaram claramente é que quanto mais a gente insiste em criar essas estruturas apegadas, mais a gente vai se frustrar. Porque vai fechar ainda mais todo esse processo. Porque isso vai acontecer no momento em que a luz determinar. Já existe essa data, já existe esse tempo, já existe essa precisão e tudo está se manifestando. É muito importante que você fique muito atento aos modismos que são criados, sabe? Todo dia aparece um canal diferente, um canal que está ali, eu nem sabia que era chama gêmea, agora descobri que sou chama gêmea. Está lá 2 pessoas falando que são chama gêmeas e que vivem um relacionamento, não sabiam que eram chama gêmeas. Como se chamas gêmeas são almas escolhidas, não é uma relação romântica, precisamos deixar isso escrito na pedra. São super almas que estão aqui para limpar essa grade e trazer essas energias que desbloqueiam o planeta e que vão instaurar essa consciência crística, a nova consciência. E nós já entendemos isso. E vamos ganhar todos os dias mais e mais consciência sobre esse processo que a gente vive, para que a gente não perca mais tempo nessa jornada.